Entre 1994 e 2018, uma única marca estampou quase que ininterruptamente as roupas e os tênis usados pelo Roger Federer nas quadras. Depois disso, algumas mudanças bem significativas aconteceram e a On é responsável por algumas delas. E hoje é dia de misturar isso tudo que eu acabei de falar nesse vídeo. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá. Salve galera, tudo certo? Esse é o canal do Sneakers BR aqui no YouTube. Caso seja a sua primeira vez aqui, bem-vindo, né? A esse universo dos tênis. Sejam bem-vindos, bem-vindas e tudo mais a esse universo dos tênis, dos qual, né, nós somos especializados. A gente fala muito sobre tênis há muitos anos, são 15 anos falando sobre tênis. 15 anos é o Ricardo, né? A gente menos, né? Eu pelo menos uns 10, né? Então, tô aí já há bastante tempo. Eu, no caso, sou o Guilherme. Eu sou o Gerson. E o tema de hoje é aquele que a gente já minimamente introduziu aqui. E caso você queira ter acesso a outros conteúdos sem ser o dessa marca e desses tênis, se inscreve no canal, deixa seu like, clica no sininho e siga também Sneakers BR em todas as outras milhares de redes sociais, onde você buscando por Sneakers BR e eventualmente por W Sneakers BR, você vai nos encontrar. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Enquanto ele empilhava vários títulos, como por exemplo dos Grand Slams, ou Grand Slams, como você preferir, que ele levou 20 para casa, é um número dos maiores que já teve na história aí do torneio, e também de outros, o Roger Federer ele estava quase sempre vestindo a marca do Swoosh, que você sabe muito bem qual que é, né? E assim que a poeira baixou, que a carreira dele ali, ó, ficou já a passos mais lentos, ele resolveu se aventurar em novos campos com a ajuda de algumas outras marcas, como por exemplo a Uniqlo, que é japonesa e que bastante gente que já foi para fora do Brasil conhece. É quase que uma fast fashion, mas que atua bastante de forma bem ativa em alguns esportes e veste ele até hoje. E também a On, onde ele tem lançado os modelos como os que a gente tem aqui no balcão hoje e que a gente vai te mostrar assim que a gente abri-las. Então, bora lá. Abri-las. Então aqui estamos de volta. O Gerson tá quietinho hoje, né? Por enquanto. Daqui a pouco começa. Daqui a pouco eu deixo ele falar um pouco. Antes de eu permitir isso, acho que vale a pena a gente dar um outro check nessa caixa aqui, uma caixa bem especial que vale lembrar que é uma caixa promocional. Então quem comprar o The Roger Pro, que é o modelo que tá aqui dentro, não receberá ele nessa caixa. Receberá provavelmente numa bem mais parecida ou idêntica à do outro tênis aqui. E também vale reforçar que essa caixa aqui é fruto do serviço de SBR Creative, né? E para você que não sabe, a SBR Creative é uma agência aqui dentro do Sneakers BR, onde a gente faz projetos como esse aqui. Então, ó, marcas, ou mesmo que você não seja uma marca, mas queira uma consultoria criativa, queira de qualquer uma coisa. Ajuda ali, chama nós, beleza? E aqui, ó, pum, toma, certo? Que coisa bonita, hein? Até me emocionei aqui, ó. Caixa da hora demais para embalar um tênis igualmente legal, principalmente para você que é um praticante do esporte tênis, né? Então, para você que gosta de tênis e gosta de tênis. Gosto de jogar tênis, né? Uhum. Não nas pessoas. Você gosta de tênis, Gerson? Eu gosto. Qual tênis? Todos? Eu gosto de tênis de pôr no pé e eu gosto de tênis do esporte também. É mesmo? Uhum. Mas você gosta mesmo? Eu gosto. Então tá bom. Gosto de assistir, não sei jogar, nunca joguei. Tenho vontade, mas eu não nasci nessa classe. Entendi. Bom, mas vamos falar um pouquinho desses caras aqui, né? Eu tenho, porque ao lado dos tenistas como Novak Djokovic, o antivax e o Rafael Nadal, o Roger Federer marcou seu nome entre os grandes atletas e os atletas mais vitoriosos do esporte tênis, né? E fora das quadras, diferente do
já citado, o seu nome é mais forte do que os outros e por muito tempo ele teve todo esse reconhecimento devido ao excelente trabalho que ele sempre fez junto às marcas que o acompanham. Então, em 2020, depois de algumas prévias do que parecia que ia acontecer aí, o jogador suíço de fato uniu forças com uma conterrânea, a On, e começou imediatamente a criar aí os seus próprios modelos de tênis, né? A história foi bem longe nesse curto espaço, querendo ou não. O primeiro modelo criado pelo Federer junto com a On foi chamado... Quase todos os tênis levam o The Roger ali no nome, né? Mas o primeiro foi o The Roger Centrecourt Zero Series. Então, Zero Series porque era meio que esse marco zero ali, né, dentro desses lançamentos. E era um modelo casual lançado seguindo aquele padrão dos tênis para tênis, com o cabedal todo em couro branco. Então, um lance bem clássico, sem inovar muito numa questão tecnológica do cabedal, pelo menos numa questão visual mesmo, né, manter aquele padrãozinho do tênis branquinho, tudo certo. E desde então, como eu comentei, o The Roger passou a ser o nome recorrente nos lançamentos da On, que era conhecida pelo seu trabalho principalmente na corrida e que conseguiu se estabelecer rapidamente nesse novo esporte com a ajuda de um cara que foi um gigantesco ali dentro das quadras, né? Até como você comentou do lance de como, por exemplo, tem alguns outros atletas que conseguiram ultrapassar a marca do Federer em vitórias, por exemplo, só que nenhum deles tem tanta grana e tantas vitórias fora das quadras quanto o Federer, porque sempre foi um cara extremamente bem relacionado, ele é bem... como eu posso dizer? Ele parece um cara, tipo... Parece ser um cara legalzinho, ele consegue criar esses laços, esses vínculos de uma forma mais natural, então acaba que as marcas naturalmente querem estar com ele, né? E acho que tem outra coisa também, o Federer, obviamente que tem o gosto de cada um que acompanha o tênis, um atleta que vai achar que satisfaz mais quando está assistindo, mas o Federer, desses grandes vitoriosos, dos grandes campeões, dos grandes números, é o cara que tem uma maior classe para jogar, né? É o cara que tem um tênis muito bonito de se ver, assim. Enquanto o Nadal é um cara que tem muita força física e que foi refém do corpo também, quando teve contusões e tal, e o Inominável, ele fica ali, ele tem certa classe, tem certa força física. Não é um idiota. Fazer o quê, né? É uma pena, enfim. Mas de lá pra cá, dessa parte que o Gui falou, o The Roger foi se tornando uma família, ela foi ampliada e hoje a gente pode ver muitas variações, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui Clubhouse, Spin, Advantage, Pro e a primogênita Centrecourt, que continua, claro, né? E a Pro é a versão que de fato mudou tudo, uma vez que ela saiu do campo casual e se colocou oficialmente como um modelo da On dentro das quadras de tênis, né? E num primeiro momento, que foi ali mais ou menos em 2021, no meio da pandemia, foi a Kith, do Ronnie Fieg, que obteve exclusividade no lançamento do The Roger Pro. Então foi aquele lance de tipo, nossa, só quem tá lá tendo acesso a Kith que consegue um The Roger Pro, gerou todo aquele burburinho e tudo mais, inclusive numa colorway que hoje tá amplamente disponível. Porém, a Kith também trabalhou em algumas colorways exclusivas e algumas dessas colorways exclusivas e colaborativas se destacam bastante, porque praticamente todos os The Roger Pro seguem o padrão dos tênis para tênis, que geralmente são predominantemente brancos, e aqueles criados pelo Ronnie Fieg eram bem coloridos, são bem bonitos. Depois ainda saiu um que era de couro, mas com umas marcações diferentes. Teve um projeto que era RF2, brincando com o nome, né, de RF Roger... ao quadrado, né? Isso, RF ao quadrado, que era Roger Federer e Ronnie Fieg. Então, teve até um bagulho da hora do falar, desculpa te interromper, mas que eu comi bola num podcast e o cara me corrigiu matematicamente, foi muito da hora. Por que é RF ao quadrado? Porque o número ao quadrado é o número vezes ele mesmo, né? Então fica RF vezes RF, que é o símbolo que a galera usa quando tem uma collab, né? Então RF, XRF, RF ao quadrado. Sim. Genial. É bem da hora, os tênis são legais, é o que eu falei. Dentro dos Roger Pro, até hoje, que já são mais ou menos 2 anos de história, são os que acabam se destacando mais justamente por esse contraste com as colorways mais regulares como um todo, né? Então... Tem essa parada. E bom, de lá pra cá, muita água passou aí pela ponte e tanto o Roger Pro quanto todos os outros tênis da família The Roger continuaram seguindo aquele padrão On de construção e, sobretudo, de tecnologias, né? Então, como a Cloud Tech, que muitas vezes ela tá escondida no solado, por exemplo, no Roger Pro
ela é invisível, você não vê. Entretanto, temos aqui também o The Roger Spin, que a gente também citou, e que fica bem mais visível tanto o Cloudtech quanto a Speedboard, que é aquela placa que auxilia no suporte, auxilia numa série de coisas, seja no uso casual quanto no uso para performance, sempre adaptadas para o uso de cada tênis, né? Então, quando a gente vai ver aqui o The Roger Pro, essa Speedboard, ela fica bem visível e ela é de carbono. Ela é bem grande aqui na região do intermediária ali do pé. Do arco do pé. Para quem tem arco. Para quem tem. Tênis bem rígido, bem tênis para performance, seguindo esse padrão de praticamente todos os esportes ultimamente, né? As marcas têm investido muito nesse tipo de tecnologia para trazer mais rigidez. Dependendo do ambiente onde o cara pratica o esporte, é importante ter isso para ter esse suporte na hora dos movimentos laterais, né? Para que o tênis não se destrambelhe todo, não torça em excesso a ponto de causar uma contusão, de causar uma torção de pé, sobretudo. Então, tem uma construção bem específica, enquanto a do Spin e de alguns outros modelos, ela é feita com uma rigidez menor, às vezes pega uma porcentagem menor do pé, torna o tênis menos rígido e, consequentemente, mais confortável para um uso casual, né? E aí eu queria falar de detalhes de ambos os dois que estão aqui sobre a mesa. Eu acho que, quando eu peguei na mão, com sua licença, o The Roger Pro aqui, a primeira coisa que me chamou muita atenção é essa geometria aqui, ó, que não tenho certeza, porém tenho grande chance de acertar aqui no meu palpite. Foi feita para evitar que durante aquele movimento de deslizar na quadra, né, eventualmente o jogador tem a torção de tornozelo, então tem uma sustentação maior, tem uma área maior aqui para poder segurar esse movimento do seu pé. E aí, como o Gui falou, como ela tem essa Speedboard aqui em placa de carbono, né, em fibra de carbono, na verdade, ela vai dar essa sustentação que vai apoiar aqui numa área maior e não vai deixar essa parte do tênis se torcer no seu pé, então vai dar uma segurança maior. E aí, outros detalhes que deixam esse tênis muito interessante, né? Tem esse R ponto aqui do Roger, num baixo relevo aqui nessa região mesmo, então isso é bem legal. Esse ilhosta aqui de cima, da parte de fora, ele é em metal arredondado, mas ele segue esse padrão aqui do O, né, que é o logo da ON. Tem esse botão de pressão aqui para segurar o cadarço quando você der o laço e o cadarço se manter aqui no próprio lugar, muito legal isso. Aqui também tem o R, né? Tem a bandeirinha suíça nesse pé e no outro, diferente do... Daqui a pouco a gente fala sobre o The Roger Spin. Nesse pé tem o O, no outro tem o N, tem o Swiss Engineering e, enfim, acho que de grandes detalhes aí, só tem um ON pequenininho aqui na frente e um outro ON aqui em cima do seu dedo anelar do pé. E é um tênis que eu achei muito bonito de ver, assim, principalmente esse material da linda é muito legal, né, esse furadinho assim, bem performance mesmo, né, meio que um feltro furado para dar respirabilidade. É um tênis muito bonito e que, de fato, você pode até discordar de mim, embora ele não tenha nada a ver com os tênis da ON de corrida, ele tem um DNA de ON. Não, você não tem nesse tênis, não, concordo. Você percebe que é um ON, assim, ele tem linhas características da marca, uma marca super jovem e que já conseguiu construir isso, né, essa identidade visual. Então, e até em posts nossos, tem gente que, por exemplo, elogia o design como um todo, mas não gosta especificamente do logo, ou eventualmente do posicionamento do logo da ON. E pra mim, lógico, gosto de boa parte dos tênis da marca, dos calçados da marca, mas eu acho esse logo muito da hora, justamente porque é um logo que não remete ao logo de nenhuma outra marca. Tem logo que ele acaba que não encaixa bem, às vezes, que... Sim. Quando ele é... Porque ele não é fluido, né? Eles são meio que duas letras, de fato. É uma parada bem específica. Mas, sei lá, acho que a ON conseguiu me convencer rápido de que é muito da hora e de que isso funciona, tá ligado? Eu acho que o design como um todo é harmonioso, é feito de uma forma da hora. E aí tem uma história também que esse O aqui, ele emula interruptores de energia europeus, né? Isso aí depois a gente vai ter uma pesquisada maior pra falar com mais detalhe, mas eu acho que vem disso. Outras coisas que me chamam a atenção é esses pontos traseiros aqui, que é simples, mas é da hora pra caralho. E é um lance meio visual, né? Porque ele não tá exatamente pra prender nada. Não tá exatamente pra prender nada, porque são painéis sintéticos, né? O cabedal é todo em materiais sintéticos, principalmente num que eu chamaria de engineered mesh, né? Que as marcas geralmente falam, que é um mesh que ele tem densidades diferentes, né, para que ele ofereça um suporte e uma respirabilidade específica em cada parte do pé, né, para que ele não fique muito aberto e às vezes muito maleável numa área maior de sustentação. Enfim, tem todo esse estudo da anatomia do pé, do estilo de jogo e tudo mais para criar esses mapas, né, vamos dizer assim,
para que o mesh em algumas partes seja mais aberto, em outras partes mais fechado. E as partes que não são de mesh, tem aqui na biqueira um pouco de borracha, então emborrachado para dar aquele reforço numa área bastante contato, né, num jogo rápido ali, então é uma área que eventualmente o pé vai acabar entrando em contato até com a quadra. Eu ia falar isso, como é da hora essa parte de borracha, né? Então, porque além do toque ser da hora, aqui na parte de dentro ela tem um sulco para facilitar o movimento aqui. Porra, muito é bem da hora. Aí nas outras partes, como na parte dos cadarços ou nessa parte de trás que tem o pesponto, é esse termo fusionado para reforço, basicamente, né? Para manter tudo no lugar e para finalizar também esse contraforte que é até bem maleável, um contraforte que não chega a ser uma placona rígida na parte de trás e que deixa o tênis bem legal. É um tênis realmente que eu particularmente achei bem bonito. Eu tenho amigos que jogam tênis, tipo, jogam com uma certa frequência e que tem tênis de várias marcas diferentes e que fala, olha, eu até uso outros, mas que de fato tem gostado muito de usar esse aqui, que claramente é um tênis que foi feito junto com um cara que manja muito e com uma marca que tem bastante coisa a oferecer no quesito tecnologia, design e tudo mais. É um tênis bem legal. E vale lembrar que, assim como o tênis, o esporte, é praticado em diferentes quadras, né? É lógico que a marca também tinha que se adequar fabricando tênis para diferentes finalidades, né? Então, esse aqui é para as quadras rígidas, né? Então, a quadra meio que de cimento, a quadra, enfim. Quadra rápida. A quadra rápida, que é a quadra, acho que a maioria dos lugares tem, pelo menos, eu acredito. Ou não? Não sei essa divisão não. Enfim, mas não sei. Pra encerrar esse aqui. Mas é a quadra rígida e tem também para as quadras que lá fora chamam de clay. Aqui você pode chamar ou de argila ou de saibro, né? Saibro. Então existe um padrão diferente no solado desses outros tênis que você pode conferir lá no site da ON. E eles também têm cores diferentes. Essa aqui foi a última que chegou no Brasil, a mais recente, e ela chama White Açaí. Então ela é branco com esse tom de roxo que lembra justamente um fruto nativo aqui do Brasil, né? Muito consumido aqui no Brasil. Então ele tem esse tom de roxinho, meio azulado, enfim, naquele meio do campo, que é bem da hora. Eu particularmente gostei muito, mas tem um de saibro que é meio laranjinha, meio rosinha, que é da hora demais também. Pra encerrar isso aqui, tem um trocadilho do carilho na ponta do cadarço que é Put Me On. Que acho que isso é comum em praticamente todos os tênis da ON. É um detalhezinho bem da hora. Bem da hora. Bem legal. Mas bom, aí, saindo das quadras para as passarelas. Uma curiosidade, né? Que a gente tinha falado da bandeirinha da Suíça, né? Aqui no The Roger Pro tá presente nos 2 pés. E segundo a galera da ON, numa visita que eu fiz ao escritório deles há alguns meses, eles me disseram que se você, por exemplo, for pra Suíça e for numa loja da ON, por exemplo, lá os tênis não vão ter a bandeirinha. Por quê? Porque parece, né? Posso estar errado, estar divulgando fake news, mas eu confio em vocês que são da ON e estão me vendo aqui, tá? Disseram que na ON, na Suíça parece que tem uma lei, onde você só pode colocar a bandeira da Suíça em produtos que sejam fabricados lá, e os tênis não são. Então tem essa questão de que se você vê alguém com tênis da ON sem bandeirinha da Suíça, muito provavelmente ela comprou na Suíça. Da hora demais. Bom, vindo para as passarelas, então, The Roger Spin, que é a versão casual daquele modelo. E a primeira coisa que você tá falando é, pô, mas é um ON e não tem as partes vazadas na sola. O que aconteceu com o ON? Não é mais aquela? Para algumas pessoas pode ser positivo, né? Que tem gente que não gosta. Chatos, né? Mas tem sim, ó, olha aqui, ó. Se você olhar por dentro, a tecnologia Cloud Tech tá aqui, ó, junto com a plaquinha aqui, com a Speedboard, que nesse caso não é de fibra de carbono, é um material plástico, eu acho, né? E ela tem uma geometria que, obviamente, é muito mais adequada ao passeio do que ao jogo, né? Então... Mas qual passeio? Passeio. E aí ela tem essa Cloud Tech aqui dentro, então meio que disfarçada. Se olhando por fora é um tênis fechado, assim, a entressola, mas por dentro não é. E aí um outro ponto que me chamou muita atenção e que me fez gostar demais desse tênis é que a língua dele é maior do que o espaço que tem para ela. Então é uma língua que cobre os painéis laterais. Porém, esse painel lateral, que seria o principal, que é o que dá a volta no seu tornozelo, não é o painel principal de verdade. Ele tem um outro painel que vem da frente e que cobre a linha do lado. Se fosse um podcast, se você estivesse só ouvindo, você não ia entender nada do que eu falei. Mas como você tá vendo aqui o que eu tô falando, talvez fique mais fácil. Então, a parte que encosta no seu tornozelo, ela fica para dentro, a língua cobre ela e o painel lateral cobre a língua. Então, essa engenharia de construção eu achei muito Lembra foda. um pouquinho, não tem como falar, aquela marca japonesa, né? Que tem um tênis bem característico que possui a língua bifurcada. Aí nós vamos puxar um assunto que ela lembra 2 marcas japonesas distintas.
Vamos falar os nomes, vai. Parece um pouquinho o Geolite 3, porque Sim. tem a bipartida, mas isso aqui é muito parecido com o Mizuno Sky Medal, que tem esse painelzão que vem pra dentro e pode a ser. língua cobre. E também tem um painelzinho lateral. Então, Enfim. aquela história de que nada se cria, tudo se copia, as coisas vão se transformando. O tênis não tem nada a ver, nem com o Geolite 3, nem com o Sim. Sky Medal, mas tem, assim, É isso detalhes de design construção que, mesmo, E o lance é algo que lembra, que, enfim, são, claro, acho que é meio que atestar que determinadas coisas funcionam independente do tempo. Isso é um tênis novo, é um tênis que foi lançado muito depois dos dois outros citados. E, enfim, são elementos presentes e que com certeza devem trazer algo mais agradável aos pés como um todo. Sim. E você disse, né, o The Roger Spin. Acho que de todos os tênis da família The Roger, de uso casual, esse é um dos que seria mais próximo, seria acho que um dos mais próximos de uma versão casual do Pro, porque a construção do cabedal também é materiais sintéticos, então você também vê essa variação de densidade do mesh, tanto na camada de cima quanto na de baixo, mas sobretudo aqui na de cima. Então na região do toe box, ele é bem mais aberto, para deixar ele bem mais respirável, para que seu uso, para que ele não esquente no pé, basicamente, né? Para que seja realmente um uso prolongado e bastante confortável. Reforços na região do toe box, na região dos cadarços, um contrafortezinho maleável na parte de trás, o Rzinho do Roger também na parte de trás, enquanto no outro pé tem o logo da ON. Nas palmilhas eu tenho aqui no meu pé, que é o pé direito, o The Roger Spin novamente com um R, e o seu tem também o logotipo da ON. No pé direito, bandeirinha da Suíça, no pé esquerdo não tem bandeirinha da Suíça, e a distribuição de cores é a mesma em ambos. Predominantemente branco, com passadores verdes aqui no detalhe, puxador azul na língua, contrafortezinho amarelo na parte de trás, e para finalizar, a sola rosa. E aí na sola tem duas coisas muito legais. Primeiro que... Rosa e azul, né, no caso. Rosa, azul é a placa, né? Primeiro que muitos tênis, o Adidas Forum, por exemplo, tem isso também, essa parte redonda aqui, que fica bem naquele osso, eu não sei o nome dele, após o seu dedão, que para dar o grip, né, a aderência na quadra, e aí vai ser só redondo, é o O da ON. E aí, como ele tem a tecnologia Cloud Tech, aqui embaixo tem uma nuvenzinha desenhada, muito fofinha. Estilo do AirDrop, sei lá, do Dropbox. Pode do Dropbox. ser, de repente E, enfim, Cloud Tech, Swiss Engineering, cara, muitos detalhes, muito legal. Se não fosse o rosa, eu diria que é o tênis ideal para o brasileiro, mas o rosa vai deixar Quebra a combinação, né? quebra a combinação da Mas bandeira, ela quase né? não aparece, né? Quase não aparece, de fato. Eu tinha visto um amigo meu com um desse, não tinha visto que tinha rosa. E aí quando eu peguei aqui na mão hoje, que eu vi que ele tem esse rosa. Enfim, é um tênis muito legal e acho que duas enormes diferenças, além das que a gente já falou, duas que a gente não falou, né? É que ele não tem aquela abertura aqui tão grande na parte emborrachada, ele não é uma borrachona aqui também. E ele não tem o biquinho. Sim. Que tem o Roger Pro. Ele tem esse bico sintético, mas não tem esse bico emborrachado, né? É diferente, ao toque é diferente. Enfim, são tênis para finalidades diferentes, então suas construções também são diferentes. E, bom, acho que a gente pode ir ao que interessa para diversas pessoas, que é o valor de cada um desses tênis. Então, bom, vamos começar por esse aqui, o The Roger Pro. Ele é vendido a R$ 1.149,00, algo difícil. Legal. Então são quase R$ 1.150, faltando ali R$1 para os 1.150. O Spin, ele tem de 849 até 1.099, dependendo da geração, da cor, da promoção e tudo mais, mas são os valores que você encontra hoje na loja online da ON. Além desses aqui, tem vários outros modelos da família The Roger que você encontra aqui no Brasil através principalmente da loja online da ON e eventualmente em algumas lojas parceiras também, como o Advantage, que também está na casa dos R$ 850, e o Clubhouse, que vai de 800, né, de 799 até 1.049. Então é uma variação até que relativamente grande, dependendo da cor, do material, da edição e tudo mais, e você pode conferir, acho que tudo isso com mais detalhes, como eu disse, na loja online da ON, assim como em algumas lojas parceiras. Teve evento do Roger Pro lá na Guadalupe, um evento bem legal. Quem foi sabe como foi, coisa muito gostosa para comer, para se deliciar, para conhecer melhor o produto e tudo mais. E bom, uma marca que está em um crescimento meteórico, tipo, tem muitas matérias saindo
falando até do mercado de revenda, de como a On tem sido muito visada em algumas das suas edições dentro desse universo. A marca que tem adentrado bastante também nesse universo da cultura sneaker, com colaborações. Então, acabou de sair uma com a Shoe Palace. A Shoe Palace comemorando seus 30 anos, escolheu um Cloud Nova, também, muito legal, inspirado em flores. Enfim, é uma marca que com certeza tem bastante coisa a oferecer, além daquilo que muita gente criou na sua cabeça, e com certeza vai aparecer bem mais aqui no nosso canal, que você pode se inscrever, deixar seu like, clicar no sininho, comentar e tudo mais, e também lá no nosso site e redes sociais. Só procurar por SneakersBR, WSneakersBR, e sneakersbr.com, que é nosso site. Muitas novidades, muitas coisas e tudo mais. É isso, bebam água, sejam felizes. Até a próxima. Beijo, tchau.